Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rebeca, seja bem-vinda ao meu canal. Meu canal está na vibe do Natal, mas não adianta nada eu falar sobre o Natal sem falar o que eu acredito que é o verdadeiro Natal: Jesus Cristo. Hoje eu vou falar sobre o nascimento de Jesus. A gente não sabe de fato quando Jesus nasceu, tá? Tem historiadores que falam que foi em março, tem historiadores que falam que foi em janeiro. A gente comemora dia 25 de dezembro como forma simbólica, mas a gente sabe que provavelmente não foi essa data. Mas é uma forma simbólica do cristianismo de lembrar sobre o nosso Criador, sobre o verdadeiro Salvador do mundo. A primeira coisa que a gente fala sobre o nascimento de uma criança é sobre os pais da criança, né? Maria e José. Maria e José eram pessoas humildes, eles não tinham tantas condições financeiras. José era carpinteiro, e desde sempre carpinteiro não era uma profissão tão valorizada, porque na Bíblia deixa claro isso. Provavelmente adolescentes, ou só Maria era adolescente, porque naquela época tinha disso. Um homem mais velho casar com um adolescente, ou adolescentes se casarem, era normal naquela época. Pessoas muito novas serem prometidas em casamento. Então por volta dos 12, 13, 14 anos, as meninas já estavam prometidas em casamento. E ali se encontrava uma mulher humilde, adolescente, turbilhões de coisa na cabeça, turbilhões de sentimentos, recebendo aquela notícia: você vai ser mãe. Pior, ela não tinha tido nenhuma relação com José. Naquela época, uma mulher que traísse era morta, apedrejada. Diga aí, uma adolescente receber essa notícia provavelmente ficou com muito medo. E ela falou: como assim eu estou grávida? Eu não posso estar grávida, eu estou prometida para José e eu nunca tive relações. E o anjo explicou que o filho era o filho do Espírito Santo, para ela não se preocupar que ele ia ser o salvador do mundo, para que se cumprisse a profecia que dizia que uma virgem ia conceber. Mesmo assim, provavelmente, mesmo ela ficando feliz, deve ter sido uma mistura de sentimentos. Aí ela vai visitar sua prima Isabel. Sua prima Isabel estava grávida de João Batista, também falado muito na Bíblia. E aí 3 meses depois ela volta com uma barriguinha assim, e José, quando olhou: oxe, como assim? Ela foi e não estava grávida não, a gente nunca teve relação. Naquela época ele tinha o direito de pegar Maria e dar para as autoridades para poder apedrejarem ela. Mas ele não fez isso, porque ele gostava muito de Maria. Ele queria muito ter ela como esposa, mas já que ela tinha traído ele, na visão dele, ela podia ficar com o amado dela e ele ia ali em segredo. Então ele resolveu ir em segredo, discretamente. Só que aí, quando ele dormiu, provavelmente ele ia partir no outro dia, ele sonhou com um anjo falando que o filho era do Espírito Santo e que ele devia ficar com Maria. Quando isso aconteceu, ele, um homem de muita fé, assim como Maria, não pensou 2 vezes, continuou com os planos do casamento. Naquela época não era tão simples como hoje. Hoje, apesar de ser caro, é muito simples. Você vai para qualquer bairro e tem registros para registrar o seu casamento, registrar a sua criança. Lá não era assim. Na época foi instituída uma autoridade, César Augusto, que obrigou todo mundo que fosse se casar a se registrar numa cidadezinha chamada Belém. Eles foram no jumentinho, com os poucos recursos que tinham na época, não tinham muitos recursos, provavelmente só com uma roupa do corpo, com uma comidinha ou outra. Mas diga aí, uma pessoa grávida, com uma barrigona, pra lá, pra cá, o jumentinho em pé, cansando e tal. Mas mesmo assim, Maria não desanimou. E quando chegam lá, eles batem porta em porta, não acham nenhum lugar para o bebezinho deles nascer. Gente, imagina um desespero. O Senhor falou: olha, eu tenho uma estrebaria. Você sabe o que era uma estrebaria? Estrebaria era o local onde os animais, os porcos, se alimentavam. Diga aí, uma mãe nunca ia querer que seu filho nascesse junto com os porcos. Mas Maria era uma pessoa tão humilde, em nenhum momento ela se sentiu superior por zerar o Salvador do mundo. Em nenhum momento ela falou: não vou zerar meu filho ali. Não, ela foi, concebeu e ainda colocou o seu filho numa manjedoura, que era o local onde os animais comiam. Um pouco longe dali, em Jerusalém, havia magos que foram ao encontro de um rei. O rei chamava Herodes. Eles foram avisar o rei e perguntar: onde é que está o Salvador, o Messias, que vai nascer, o Rei dos Reis? Porque eles provavelmente imaginavam que o Rei dos Reis nasceria numa família rica, num berço de ouro. Diga aí, quando eles descobriram que foi numa manjedoura. E aí, quando eles falaram isso pro rei, o rei era uma pessoa muito egoísta e egocêntrica. Ele queria atenção só pra ele. E ele ficou alarmado. Falou:
Não, como assim? O rei dos reis? Que rei dos reis? E aí eles falaram as profecias que tinham naquela época. E aí o rei ficou intrigado e falou: tia, quando vocês acharem ele, venha para mim, diga onde foi que vocês acharam, porque eu quero ir adorar. Vocês acham que ele queria mesmo adorar? Não, ele queria matar o menino, porque não queria que ninguém ofuscasse a sua imagem. Eles foram os magos, seguindo uma estrela que viram, indo para o Oriente. E eles seguiram e chegaram lá em José e Maria. Imagina a surpresa! Eles viram um bebê numa manjedoura e aquele bebê era o Salvador do mundo. Poxa, eles devem ter ficado, nossa, esse é o Rei dos Reis, mas eles levaram presentes para ele. Levaram ouro, incenso e mirra. Essa história provavelmente você já conhece. Levaram, adoraram, se prostraram, aí depois saíram. Quando eles saíram, eu acho que provavelmente eles queriam ir até o rei, assim como o rei ordenou, porque ele era o rei deles, porém eles foram avisados em um sonho para eles não retornarem ao rei. E aí eles não retornaram, foram por outro caminho. O rei, passado um tempo, visto que isso aconteceu, visto que eles não voltaram para avisar onde é que estava o rei dos reis, ele ficou com muita raiva e resolveu matar inocentes. Isso já tinha passado mais ou menos 2 anos. E aí ele decretou para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele matou muitos meninos inocentes. Mas José e Maria tinham recebido a instrução para fugirem para o Egito. E assim que começa a história de Jesus Cristo. Numa manjedoura, um lugar onde animais comem, com perseguições, com pessoas querendo matá-lo desde o início. Gente, essa é a história do nascimento do nosso Salvador. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, tá bom? Beijo!